Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos assiste. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Deus. Convide aí seus parentes a se sentarem no sofá para nós orarmos, para nós levarmos a palavra do Senhor. Aumente o volume da sua televisão, do seu som, para os seus vizinhos ouvirem. Igreja relevante. Vamos juntos. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, dar graças, dar aleluia, glórias a Ele, que sabe de todas as coisas. Peço que você feche os seus olhos nesse momento, onde você estiver, eleve o seu pensamento ao Senhor e ore comigo. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos porque o Senhor está nesse lugar, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, por deitar e por levantar. Muito obrigado, Senhor, pela saúde nossa física, pela nossa saúde espiritual, pela saúde das nossas famílias, pela saúde dos nossos entes queridos. Pai, nós entregamos cada um nas Tuas mãos nesse momento, te pedindo que o Senhor abençoe a cada um deles, guarda e proteja, Pai. Deus, que o Senhor venha livrar de qualquer bala perdida, homem sanguinário, Pai. Que o Senhor também venha livrar, Deus, desse contágio, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um, Deus, da face dessa terra. Deus, que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia de cada um. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer novidade de vidas. Deus, os corações enlutados, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo para consolo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar a falência do inimigo na nossa vida, na nossa familiares. Glória seja dada a Ti, Senhor. Toda honra, todo louvor seja dada a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que diminua, Deus, cada vez mais, Deus, o nosso eu, Deus, e que cresça, Deus, a Tua presença. E que Tua presença, Deus, seja real no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, entregamos esse culto nas Tuas mãos. Esteja à frente, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Oração que eu te faço com perdão das falhas e pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar agora ao Senhor com alegria. Eu te convido a se colocar de pé aí na tua casa agora. Vamos dar aleluia e glórias ao Cordeiro. Amém. Dá liberdade ao Senhor aí na tua casa. Pula, dança, bate palma, grita, chama a presença do Senhor. Vamos declarar glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, dança de alegria. Os convém louvar-te, ó Senhor. Os convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, somos livres. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, dança de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar.
livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Celebre a Ele, celebre aquele que vive, que pagou as nossas dívidas e nos chama para reinar com Ele. Senhor, vamos louvar. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pedir para que Deus crie em nós um coração puro, um coração reto, um coração inabalável. Renove em nós a força do Espírito Santo. Aleluia. Vamos declarar: crê em mim. Crê em mim, ó Deus. Crê em mim, ó Deus. Um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os teus erros e não mais cometê-lo. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas o difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Se você quer ser esse homem segundo o coração de Deus, você vai erguer a sua voz aí e adorar comigo assim, ó. Crê em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós, Senhor. Não retire de nós o teu Espírito. Oh, não, 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 não. Oh, oh. Não retire de nós o teu Espírito. Vem comigo assim. Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas o difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero de ficar pra trás. Olha o que Deus diz: desistir jamais. Eu quero ser
coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas o difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Queremos ser segundo o teu coração, Senhor. Queremos estar aonde o Senhor está. Acima de tudo, Senhor, acima de tudo, nós cremos que existe um Deus que está assentado, que olha por nós, que preza por nós. Os anjos e os querubins entronizados. Ah, Senhor, como é grande a tua presença aqui nesse lugar. Acima de tudo está o Senhor. Comece a declarar isso aí na tua casa agora. Acima de todos está o Senhor, acima de tudo está o Senhor. Vou te convidar a cantar essa canção comigo. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti.
toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus. As mulheres vão declarar. Cante aí no celular, mulher. Os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Erga sua voz e diga a ele quem é. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Nós erguemos o teu santo nome em adoração. Nós nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, 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 ó Santo justo e fiel, vestido de glória e poder,
sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, 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 Santo Deus, Santo Deus, ai Santo Deus, oh, ai Santo Deus, oh, ó Santo Deus. Tu és santo, Senhor, para sempre reinarás. Aleluia. Boa noite, minha amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui para mais uma reunião de adoradores. Reunião esta que é tão somente para nós levarmos os nossos pensamentos aos céus e sabemos que Jesus está conosco. Nós estamos aqui em corpos separados, cada um no seu lar, mas sabemos que Jesus está conosco. Isso é o motivo de nós nos unirmos ainda mais. Temos aqui uma reunião de adoradores. Obrigado. Orando. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, grande Deus, pelo privilégio que Tu nos dá, que Tu está nos dando de falar a Tua palavra. Nós que estávamos longe, agora estamos perto. Muito obrigado, Senhor Deus. Usa, meu Pai, para a Tua instrumentalidade na Tua palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, não nos lances fora da Tua presença, mas continua nos dando a alegria da Tua salvação. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra de Deus que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 50. Isaías, capítulo de número 50, versículo 4, 5 e 10. Isaías, capítulo 50, versículo 4, 5 e 10, que diz o seguinte: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta-me o meu ouvido,
para escutar como alguém que é ensinado. 5. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Versículo 10. Quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra do teu servo? Que aquele que anda no seu escuro não tem luz alguma, confia no nome do Senhor e depende do seu Deus. Amém. O tema desta mensagem, desta reflexão, desta breve mensagem é: cuidado com a tua língua. Mas, irmãos, o que é língua? Língua, nós conhecemos que é um pequeno membro do corpo, mas pode incendiar todo o nosso corpo. O nosso cérebro é conhecido como CPU, aquele computador que tem um CPU, que é dali que sai o comando para a tela. Então, o nosso corpo tem chamado cérebro. Existe o cérebro, cerebelo e hipotálamo. E é no hipotálamo que contém os chamados neurotransmissores, que são eles que dão o comando para o corpo. E são 3 neurotransmissores, conhecidos como noradrenalina, beta-endorfina e dopamina. Isso quer dizer, quando eu vou dar um passo, os neurotransmissores já entraram e agiram e para que o corpo vá e dê o passo. Quando nós vamos apertar a mão de alguém, acontece que os neurotransmissores já deu a ordem para que você estenda a sua mão. Então, nós somos controlados pelos neurotransmissores que faz parte do cérebro. E a nossa língua, irmão? A Bíblia diz que ninguém, homem nenhum, pode domar a sua língua. Mas por quê, irmão? Faz parte do corpo, mas é um pequeno membro que muitas vezes ele se gloria, porque está no comando de todo o corpo. Quando alguém fala alguma coisa contra outra pessoa, de repente há uma guerra. E nesta guerra, irmão, países estão em conflito. Houve um homem chamado Rubem Recupero, ele foi ministro da economia alguns anos passados, e ele estava dando um jornalista estava conversando com ele, e já tinha acabado aquela conversa, mas o jornalista continuou com a câmera ligada. Ele disse algo que não deveria falar. Aconteceu que no outro dia o ministro estava sendo exonerado, porque falou algo que não poderia falar. A sua língua proferiu algo que não devia falar. E com isso muita gente são exonerados. Alguma coisa que o presidente dos Estados Unidos fala com a Rússia, está lá. De repente os países estão entrando em guerra. Há pouco tempo aí, teve uma pessoa que falou algo contra a China, devido a essa pandemia que está vindo de lá. O ministro do exterior teve que consertar aquilo que a pessoa falou, porque já ia romper as relações diplomáticas, tudo porque por causa da língua. E nós devemos usar a nossa língua somente para as coisas boas. A nossa língua profere bênção e profere também maldição. O grande sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, ele diz o seguinte: o poder da vida e da morte está na língua. Então procure refrear a sua língua. Se o poder da vida e da morte está na língua, nós temos que domar a nossa língua. Porque algumas vezes as pessoas falam alguma coisa e vão falar assim: ai, meu irmão, não era isso que eu queria falar. Mas já falou, já ficou registrado. Em muitas coisas existe fato e foto. Existe fato, mas existe também a gravação. Então nós devemos ter cuidado com a nossa língua. Houve um rei em determinado lugar, ele convidou vários outros reis de algumas nações diferentes para o seu palácio. E chegou as visitas, eles iriam ficar durante cinco dias. E o rei chegou para o Masterchef, Masterchef da cozinha, né? E falou o seguinte: olha, eu estou recebendo aqui vários líderes, vários reis de outros países, então você faz cada dia uma comida diferente. Mas hoje você vai fazer a melhor comida.
E o Masterchef ficou perguntando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ficou pensando, porque já tinha o prato para um é para o almoço, o outro era para janta, e hoje seria a janta, era a comida de entrada. Ele falou, então já sei o que eu vou fazer língua com batata e agrião. E serviu, fez aquele monte de língua com batata e agrião, e serviu, o povo se deliciou, porque era a melhor comida. E durante os outros dias, era um prato no almoço e outro na janta, e foi assim. E no último dia, o quinto dia, ele não ia ter janta, ia ser só o almoço. O rei chegou para o Masterchef, o cozinheiro, falou, olha, hoje você vai fazer a pior comida, o pior prato. E o homem ficou pensando, o que eu vou fazer? Eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz tanta prato, agora já sei. O melhor prato eu fiz no primeiro, né? Então eu vou fazer agora o pior prato. Língua de saída, língua com batata e agrião. Mas por que, irmão? Era o melhor prato, mas era o pior prato também, porque a língua, irmão, faz coisas desastrosas. A língua faz uma tempestade. A língua, diz o Tiago, que a língua incendeia um bosque e aldeia, ao ponto de inflamar todo o corpo, podendo ser inflamado até no inferno. Tudo com o poder da língua. É por isso que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vamos falar. Cuidado com a língua, meu irmão. Cuidado com a língua, meu irmão. Você que está ouvindo essa transmissão, cuidado com a sua língua e com a minha também. Havia um homem chamado David Wilkerson. Já faleceu esse homem. Esse homem morava lá na Pensilvânia. Era um homem, um caipirão, lá no interior da Pensilvânia. Deus falou para ele, para que ele fosse aos Estados Unidos. Lá, num bairro do Brooklyn, havia um homem lá para ele ganhar para Jesus. Esse homem era um bandidão perigoso, lá no bairro do Brooklyn, chamado Nick Cruz. E ele foi, sabia que Deus estava chamando para uma grande obra. E ele, como foi lá, queria saber quem era Nick Cruz. Este homem já esteve aqui no Brasil, lá na PIB de Niterói. Quem foi intérprete dele foi o pastor Fanini, muitos anos passados. E Nick Cruz estava lá. David Wilkerson foi lá e falou de Jesus para aquele homem. E Nick Cruz falou assim, você não sabe quem eu sou. Eu sou um homem poderoso. Eu posso fazer o que eu quero aqui. Eu falo para as minhas pessoas, vai e eles vão. Vem e eles vêm. E eu posso matá-lo, cortar você em vários pedaços, pregador. E o pregador David Wilkerson falou o seguinte, você pode me matar, cada pedaço que você cortar, vai dizer que Jesus te ama. E eu vim aqui para dizer que Jesus te ama e Ele te chama. E foi embora. Aquele homem foi para a sua casa e começou a orar pela vida de Nick Cruz. E Nick Cruz ficou naquele lugar aí, ele queria dormir durante a noite, primeiro dia, segundo dia, durante mais de 10 dias ele queria dormir, não conseguia. Ele procurou o pastor, falou assim, pastor, eu não consigo, eu preciso de paz na minha vida, porque eu não consigo dormir. Depois que eu proferi aquelas palavras que eu te mataria, você disse para mim que aqueles pedaços iriam sendo cortados, diria que Deus te ama, Deus te ama. Eu quero ter paz. O que eu faço para ter paz? David Wilkerson falou, você precisa abrir o coração e entregar a tua vida para Jesus. Então eu quero aceitar esse Jesus, porque eu preciso dormir, porque eu preciso de paz. Quando Jesus entrou na vida daquele homem hoje é um pregador da palavra e testemunha que Jesus é o Senhor. Mas é necessário nós falarmos algo de bênção e nunca de maldição. A nossa boca era para proferir coisas boas. E o profeta Isaías, ele diz aqui que Deus nos deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que vai levantar aos cansados. Irmão, sempre tem uma boa palavra para levantar aqueles que estão precisando. Se você for levar a baixa estima para aquela pessoa, a pessoa vai ficar mais caída ainda. Leve uma boa palavra que vai levantar aquela pessoa. E o próprio Jesus disse que Ele nos daria poder na nossa palavra. Vocês falarão, proferirão novas línguas em nome de Jesus. Vocês orarão, irão orar em meu nome, e a doença vai fugir. O vírus vai embora. Quando você ora, até o Covid-19 vai embora, irmão. Mas é preciso você proferir boas palavras.
Jesus falou, e em meu nome vocês terão autoridade sobre o inimigo. Então, irmão, recebe esta bênção. Você tem autoridade sobre o inimigo enquanto você estiver na presença de Deus. Deus nos deu uma palavra sábia para falar para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E nós estamos no lugar, na hora certa, para falar a pessoa certa. Você que está ouvindo aí, que nós somos igreja e nós temos essa autoridade. Deus nos deu uma palavra boa para levantar os que estão cansados. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como aquele que quer aprender. Deus usa a minha boca e a tua boca para beneficiar o nosso próximo, irmão. Quem é o nosso próximo? Aquele que está próximo de nós. E aquele que estiver longe também, que nós falamos aqui. E esta mensagem vai estar ouvindo, muitas casas estão por aí. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Lembra o centurião? Senhor, já é longe, Senhor. Fala só uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Jesus falou assim, nunca vi tanta fé neste homem. E quando chegou lá, o servo dele já tinha sido curado. Mas que hora foi? Foi mais ou menos essa hora. Foi naquela hora que ele estava mandando aquela bênção. Irmão, profere bênção, 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 que tu é uma bênção. Mas é necessário você usar a tua língua. Deus está nos acompanhando. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Para quê? Para nós falarmos uma boa palavra. E quando nós falamos coisas más, hein? Muitas vezes nós falamos algo que não deveríamos falar. Mas o Espírito Santo nos fala. Ele nos fala, peça perdão. E nós temos essa humildade de pedir perdão àquele que somente Ele pode perdoar. Senhor, eu falei o que não devia, mas agora eu quero falar somente a Tua palavra, Senhor. E nós temos a palavra que transforma o céu em luz. O céu já é luz. Ele transforma as trevas em luz. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma o pecado em salvação. Ele transforma um erro em acerto, porque nós temos uma boa palavra para levar aquele que precisa. Deus está conosco para Ele nos capacita, para nós termos ouvidos para poder aprender. Mas não basta você ouvir e aprender, é necessário você também praticar. Ouvir é muito bom, irmão, mas melhor ainda é praticar, porque você praticando, você está dando testemunho daquele que você aprendeu. E nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o mestre por excelência, e é Ele que coloca as palavras nos nossos lábios, como colocou nas bocas de David Wilkerson. Este homem fez tem alguns livros, um deles é chamado A Cruz e o Punhal. Surgiu também filme. Depois ele fez um outro livro chamado Toca a Trombeta em Sião. É um best-seller. Livro muito bom que toda a igreja deveria ler. Deus está nos capacitando para nós aprendermos e levarmos as pessoas que precisam também ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados. Pelo contrário, Deus está pronto para ouvir o nosso clamor. Deus está com suas mãos abertas para nos abençoar e fala, vai meu servo, vai minha serva, usa a minha palavra e seja um instrumento nas mãos daquele que tudo pode. Não seja rebelde para poder ouvir. Tem muita gente que quer somente ensinar, mas não tem a humildade para poder ouvir. Como eu gosto de estar sentado aí, irmão. O coral está cantando, eu estou aprendendo. O grupo de louvores estão aqui louvando. Eu estou aprendendo que Deus está falando comigo. É uma mensagem em forma de louvor. Tem até um livro de um coronel do exército chamado Carol Merlin, chamado O Louvor que Liberta. E o louvor liberta mesmo, irmão. O louvor vai libertando. Você vai falando, proferindo. Cristo salva, Cristo vive. Havia um homem lá na Rua da Passagem, lá na igreja presbiteriana, uma igreja muito antiga.
E o coral estava cantando, porque Cristo vive, porque Cristo vive. E tinha um diácono ali, já deve ter falecido. Então, cada pessoa que falava, que passava por ali, ele entregava o folheto para aquela pessoa. Ele não só entregava, ele entregava e ia acompanhando, dizendo para aquela pessoa o que o folheto dizia. E várias pessoas passaram por ali e fazia isso. Um deles pegou o folheto, foi lá na frente e voltou. E o coral estava cantando, que Cristo vive, proferindo palavras de bênção. E aquele jovem entrou e falou assim: homem, eu não te conheço, nem você me conhece. Agora há pouco eu passei por aqui, tu me entregou este folheto, e aqui está, eu vejo que 2 mãos com a corrente arrebentada, dizendo que Cristo liberta. Eu li tudo aqui, e agora eu voltei. Por quê? Porque eu ia me suicidar aqui na frente, na praia de Botafogo. Mas alguém falou para mim, esse alguém foi você. Eu quero receber esse Jesus. Não basta você apenas entregar o folheto, ore pelo folheto e diga que Cristo pode libertar. Porque o poder da língua, irmão, tem poder. O poder da língua tem autoridade e nós temos essa autoridade. Não seja rebelde para poder aprender. Seja simples para poder entender o que Deus está falando. Havia uma tribo de índio numa determinada aldeia. E várias pessoas, vários missionários já tinham ido lá e não retornavam, porque a tribo de índio era canibal, comiam carne humana. E um missionário, acabou de fazer o seu seminário e falou para o pastor daquela igreja, em outro estado, falou: pastor, eu não quero saber o que vai acontecer comigo. Eu tenho notícia que muitos missionários foram lá pregar a palavra de Deus naquela tribo canibal e nunca retornaram. Com certeza eles foram comidos pelos índios. E eu quero ir para lá. E o pastor falou assim: você sabe que todas as pessoas que eu enviei nunca mais retornaram. Ele falou assim: eu quero usar as palavras do pastor, do apóstolo Paulo: o morrer para mim é viver, o viver para mim é Cristo. Você tem coragem? Eu vou. Porque o morrer para mim é viver, o viver para mim é Cristo. E aquele jovem foi. Chegando lá, naquela aldeia canibal, levaram aquele jovem pregador, jovem missionário, até o chefe, o cacique, que ele chamava-se Cataragosa. Cataragosa era o chefe daquela tribo canibal. E levaram ele para lá, na presença de Cataragosa. E aquele jovem sabia que ia ser comido. Mas existe o começo, o meio e o fim. Deus tem os seus planos e muitas das vezes nós entendemos o plano de Deus. Foi o momento que Deus usou para ganhar aquela tribo para Jesus. E quando aquele jovem chegou lá, o filho de Cataragosa estava com a febre muito alta. Aquele jovem tremia e ele iria ser o futuro cacique. Não poderia ser mulher, tinha que ser um homem. Cataragosa falou: se você é enviado de Deus, então você fala com o teu Deus para curar o futuro chefe desta tribo. E o homem de Deus falou: eu quero saber onde ele está. E levaram ele numa daquelas cabanas. Chegando lá, ele olhou para aquele jovem estava suando muito, falando algo diferente e tremia muito. Aquele jovem olhou para o céu e falou: Senhor, eu vim aqui com uma missão. Vários teus servos já vieram aqui, nunca retornaram, com certeza foram comidos pelos índios. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu tenho que falar que Jesus ama vocês. E ele foi orar por aquele jovem filho de Cataragosa. E quando aquele jovem orou, intercedeu, falou com Deus, e Deus fez o milagre acontecer, porque aquele jovem só falava coisas que vinha do céu, só falava coisa divina, e aquele jovem parou com aquela tremedeira, parou com aquela febre, a febre baixou, e o jovem se levantou. E quando o jovem se levantou, Cataragosa olhou e falou assim: agora eu sei que tu é de Deus, porque o meu filho agora vai ser o futuro cacique, o futuro comandante. E quando Cataragosa abriu o coração para aceitar Jesus, toda a tribo aceitou Jesus. Mas foi necessário morrer várias pessoas, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo.
Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos. A igreja está aqui para proclamar as boas novas, para proclamar que Cristo vive e que Ele está voltando, e que Ele está voltando. Não importa o que vai acontecer. Esta pandemia, meu amado irmão, já está profetizada há muitos anos. O próprio pastor David Wilkerson, em 1986, ele estava pregando lá no Madison Square Garden. Ele parou de pregar e começou a profetizar. Ele disse o seguinte, que viria uma doença a nível global. E muita gente ia morrer. Está se cumprindo agora. Isso já está profetizado, meu irmão. Não importa o que vai acontecer, meu irmão. Nós temos que falar de Jesus. Não existe doença que a oração não possa romper. A oração é a chave do avivamento. A oração afasta o Covid-19. E nós somos o antídoto para esta doença. Ela se chama Jesus. Vamos profetizar. Vamos buscar conhecimento na palavra. Vamos batalhar para estar perto de Deus, nunca longe. Quanto mais perto você está de Deus, mais perto você está do céu. Quanto mais afastado de Deus, mais perto do inferno você vai ficando. Quanto mais perto de Deus, você está caminhando para cima. Longe de Deus, caminhando para baixo. Céu e inferno é sentido contrário. Céu para cima, inferno para baixo. Para onde você está caminhando? Para cima ou para baixo? Deus nos deu uma palavra erudita, uma palavra sábia, uma palavra inteligente, para despertar aquele que está cansado, levantar aquele que estão precisando, irmão. Nós como igreja, nós temos essa autoridade. Você que está ouvindo esta transmissão, você tem essa autoridade. Estamos longe um do outro, mas perto de Cristo. E perto nós somos mais do que vencedores, porque juntos nós somos os melhores. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte, que o homem é difícil refrear a tua língua, porque ela tem que proferir bênção e não maldição, porque através dela você vai proferir os seus lábios coisas boas e nunca coisa enganosa. Procure, batalhe para ficar perto de Deus, irmão. Cuidado com a sua língua. Eu pergunto agora, irmão, você, amada igreja, no dia do arrebatamento, você quer subir com a igreja? Amém? Então cuidado com a tua língua. Por causa da tua língua, você pode também ficar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus possa continuar nos abençoando. E nós devemos ter cuidado com a nossa língua, em nome de Jesus. Vou orar para terminar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, grande Deus, pela tua palavra ouvida e pregada. Senhor, ensina-me, Senhor. Coloca o teu Espírito Santo nos meus lábios para proferir tão somente as coisas boas, nunca as coisas más. Para proferir somente bênção e não maldição. Para falar uma boa palavra àqueles que estão precisando, Senhor. E o mundo está precisando de salvação. E nós temos esta palavra de salvação. Palavra que entra, palavra que sai. Palavra que fica, palavra que justifica. Palavra que testifica. Palavra que leva para os céus. Muito obrigado, grande Deus. Leva para os nossos lares, debaixo do teu fraternal cuidado. E que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue repousando sobre toda a igreja espalhada pela superfície da terra, mas em particular com a PIB relevante em Vigário Geral. Continua, Pai, derramando teu óleo precioso, e eu te agradeço em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada. Nosso pastor Jorge.
O louvor que nós vamos cantar agora, ele fala justamente sobre a última chance, a chance que Deus nos dá. E foi pregado aqui, né? Foi falado sobre a língua, né? Que às vezes a nossa língua, ela tem um poder mesmo para matar os sonhos do outro. E eu não sei se de repente, por algum motivo, nessa semana, na sua caminhada, você acabou falando alguma coisa que tirou a esperança do teu irmão. Mas Deus, Ele te dá uma chance, te dá uma nova chance de nascer do Espírito Santo de novo, de mergulhar no rio do Senhor novamente. E pode ser que de repente uma chance igual a essa você não tenha mais. Então o momento é agora, é hoje. Se entregue e clame a Ele, peça ao Senhor: Senhor, me perdoe, tira de mim essa mágoa, tira de mim essa dor, me dê estratégia para chegar no meu irmão. E eu tenho certeza que o nome do Senhor se gloriará na tua vida. Amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer a tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Senhor. Vamos declarar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer a tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu
quero matar minha carne, fazer a tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Que a nossa vida seja a tua vida, Senhor. Habita em nós. Aleluia. Agradecemos a sua presença. Fique com Deus. Que sua semana seja uma semana abençoada. Que Deus te dê estratégia para conduzir os seus problemas. Que Deus te dê sabedoria para conduzir as suas vitórias. E que em tudo esteja a mão do Senhor. Fique com Deus. Tchau.